Depois de um tratamento, as dúvidas parecem que aumentam, e são várias. Se deve deixar o dependente químico chegar a hora que ele quiser, se deve deixar trabalhar ou estudar, eu devo ficar com o dinheiro dele. No vídeo de hoje, vamos esclarecer essas e outras dúvidas. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho em recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Depois que a pessoa que é dependente de álcool ou outras drogas realiza um tratamento, os medos da família mudam e o maior medo é uma recaída. Todas as famílias passam por este medo, que é compreensível, mesmo porque, em alguns casos, mesmo dentro da instituição, enquanto ele está lá dentro realizando o tratamento, ele já avisa para a família que quando ele sair, ele vai continuar usando a sua droga de preferência. E muitos ficam assim até o final do tratamento. Ou ainda tem aqueles que dizem que vão parar com certa substância, aquela que ele acredita que o levou para a internação, mas avisa que não vai abrir mão da outra que ele acredita que não lhe traz prejuízo. Algumas famílias até concordam com este argumento. Também há uma grande maioria que recai na primeira semana após o tratamento. Isso acontece por vários motivos. Porque não querem realmente deixar de usar, porque ainda não perceberam os prejuízos causados pelo uso de drogas, porque estavam apenas se recuperando do uso excessivo ou por não terem habilidades nem condições emocionais para deixar de usar, e pelo comprometimento de sua saúde física e mental que a droga causou. E pode ter todas essas causas juntas. Geralmente, eles não têm nada a perder quando eles voltam ao uso, porque eles continuam com o mesmo padrão de comportamento e a família também continua com o mesmo padrão de comportamento. Como eu falei, as dúvidas são muitas. Se deve deixá-lo tomar o remédio por conta própria, se deve dar o remédio para ele, controlar o remédio, né? Se deve lembrá-lo de tomar o remédio, se deve levá-lo ao grupo, ao médico, marcar consulta para ele, deixá-lo ficar trancado no quarto, arrumar todas as coisas dele. Lembrei agora de um caso que a pessoa tinha um filho dependente e sempre que voltava para casa de uma internação, já como adulto, ela organizava todo o quarto dele, fazia toda a limpeza e organizava todas as gavetas, deixava tudo em ordem. Quando ele chegava, ele fazia tudo e deixava tudo do jeito dele. Estou falando isso porque às vezes a mãe ou alguém bem codependente quer fazer tudo pelo dependente químico. Isso não ajuda a amadurecer. Voltando às dúvidas frequentes, se não deve chamar a atenção dele pelo medo dele ficar chateado e voltar ao uso, não impor limite, porque se ele não cumprir, ele ainda gera muita briga dentro de casa, se der deixar ele fazer tudo do jeito dele para evitar confusão, dar dinheiro para ele com receio dele roubar, deixar ele chegar de madrugada com medo dele ficar na rua. Estas são algumas dúvidas que são mais comuns. E se a família não busca uma mudança, ela continua no mesmo funcionamento do dependente químico que realizou o tratamento, que aprendeu tudo sobre a doença, mas não coloca nada em prática. E a primeira oportunidade, ele volta ao uso. Assim é a família que não busca uma mudança. Lembrando que nada muda se você não mudar. Todo esse comportamento da família são tentativas de controlar o dependente químico, que não vão funcionar, porque já foram colocados em práticas e não funcionaram antes, mesmo que ele tenha ficado internado, porque ficar internado é diferente de realizar um tratamento. Quando ele apenas fica internado, apenas por imposição da família, mas não aceita que precisa de ajuda e não quer parar de usar droga, a mudança não acontece. Se recupera fisicamente, dá um tempo, um alívio para a família e geralmente ele volta ao uso logo. Não muda muito os seus comportamentos. Quando ele realiza um tratamento, que ele reconhece que tem uma doença, que precisa de ajuda, tenta aprender maneiras de viver fora da internação, sem a droga. E quando ele sai, ele busca meios de se manter sóbrio, mesmo que ele não consiga, mas é uma pequena mudança em seu comportamento, diferente daquele que não quer parar de usar. Deu para perceber que todo esse comportamento é falta de impor limite e uma tentativa de controlar o uso do dependente químico?
coisa que ninguém consegue, nem mesmo ele consegue controlar o uso dele. Então, como mudar toda esta situação? É começar a trabalhar cada um destes comportamentos. Como eu falei, as dúvidas são muitas. Se deve deixar de tomar o remédio por conta própria, se deve dar o remédio a ele, lembrá-lo de tomar o remédio, se ele não tiver nenhum comprometimento em sua saúde mental. Ele deve se responsabilizar pela sua medicação, incluindo os horários de tomar o remédio. Se deve marcar consulta para ele, levá-lo ao médico, é o mesmo caso. Apenas se ele tiver algum comprometimento em sua saúde mental, um transtorno que o impeça de realizar suas tarefas. E em relação a horários, se ele pode chegar a hora que ele quiser, é importante pôr limites. E o mais importante é você ter clareza do que você vai fazer caso ele não cumpra este horário imposto. Porque não adianta colocar limite, um horário que ele não vai cumprir e ficar por isso mesmo. Você pode até pensar que durante o dia ele pode usar a hora que ele quiser. E acontece isso mesmo. Porém, se você não impõe nenhum limite, ele pode usar de madrugada dentro, por exemplo, chegar no outro dia, quando ele estiver esgotado, e dormir o dia inteiro sem ser incomodado. Então, voltando às nossas dúvidas mais frequentes, a limpeza e a organização do quarto dele deve ser responsabilidade dele. Se ele deve trabalhar ou estudar, você deve deixar o dinheiro dele com ele. Em relação ao dinheiro, você pode fazer um acordo com ele de você administrar o dinheiro dele enquanto ele não estiver muito confiante para pegar em dinheiro. Aí você pode pegar e transferir o dinheiro dele direto para sua conta. Em relação a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo, porque o dependente químico ele é imediatista. Como ele é imediatista, ele acha que perdeu muito tempo no uso de drogas, e aí ele quer recuperar todo o tempo que ele perdeu. Quer fazer tudo ao mesmo tempo. Trabalhar, fazer faculdade, e a possibilidade dele dar conta de estudar e trabalhar e fazer a sua recuperação é bem pequena, porque são várias situações novas para ele dar conta. Existe uma possibilidade maior de uma recaída. Me perguntaram se não deve chamar a atenção do dependente químico com medo dele ficar chateado e voltar ao uso. Agindo assim, é tratar o dependente químico como uma criança mimada, onde você faz as vontades dela, com medo dela fazer você passar vergonha. Deve chamar a atenção do dependente químico para ele perceber o seu comportamento, mas isso deve ser feito de maneira assertiva, não com ofensas e agressões verbais. Embora eu saiba que, na grande maioria, este é o comportamento do dependente químico, de ofender, de agredir a família. O medo de impor limites, porque não cumpre os limites e gera ainda mais briga dentro de casa, também acontece. Os limites precisam ser colocados e respeitados. Quando não são respeitados, é preciso arcar com as consequências. Outra dúvida é se deve deixar ele fazer do jeito dele, para evitar confusão. Agindo assim, você está semeando uma confusão maior e vira refém do dependente químico. Outra questão importante é se deve dar dinheiro para ele com receio dele roubar. Quanto mais você der dinheiro, mais ele vai exigir. E você acaba se tornando fornecedor de dinheiro para ele, a fonte de renda dele para o uso. E por último, se deve deixar ele chegar de madrugada, com medo dele ficar na rua. Tem algumas mães que o filho tem medo de ficar na rua. E por que ele continua usando com tranquilidade? Porque ele sabe que tem a casa dele onde ele pode usar. Ou então chegar em casa no uso. Então precisa encontrar uma maneira de lidar com essa situação, uma maneira que seja diferente, porque se a dinâmica da família não mudar, mesmo que ele tenha feito o tratamento completo de 6 meses, a possibilidade dele recair é grande. Então, se você quer uma mudança em sua vida e no comportamento do dependente químico, você precisa mudar o seu comportamento. Estas são apenas algumas dúvidas, as mais comuns das famílias depois que o dependente químico realiza o tratamento. Agora vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda esse vídeo chegar a outras pessoas. Deixe o seu comentário e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aqui tem bastante conteúdo que pode lhe ajudar. Muito obrigada e eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.